Olá, meus amados no Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o poder de um nome. A título de introdução, vamos pensar no tempo de gestação de um bebê, que geralmente é um tempo de alegria, em que o casal pensa no nome da criança, pesquisa o significado dos nomes, e às vezes até papai e mamãe divergem em relação à escolha. Mas normalmente, quando alguém diz assim, nossa, que nome lindo, aquele que escolheu o nome, cheio de orgulho, diz assim, fui eu quem escolhi. Amados, há uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, que falava sobre a vinda do Filho de Deus. E ela diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O mesmo Isaías também profetizou assim, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Mas eu fico imaginando a expectativa daquele povo, esperando a vinda do Filho de Deus, que estaria entre eles. Bom, é triste pensar que a maioria daquelas pessoas não o reconheceu e perdeu a grande oportunidade que tiveram diante dos olhos deles. Mas, voltando ao tema, a profecia se cumpre. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos de 30 a 33, vemos que um anjo foi enviado da parte de Deus a certa virgem, da descendência de Davi, para cumprir as escrituras, as profecias, e diz assim, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Amados, o nome é tão importante que seu pai, o Deus Altíssimo, enviou um mensageiro, o anjo Gabriel, para dizer a Maria como o seu filho deveria chamar. E Yeshua, Jesus, que significa o Senhor salva. Não foi um nome dado pela vontade de José ou de Maria, seus pais aqui na terra, mas dado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo diz assim em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, versos de 8 a 11, e estando na forma humana, foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o Deus Filho, que estava com Deus desde o princípio da criação e fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, pois ele mesmo é o Logos, o Verbo de Deus. Veio ao mundo e se fez humano, para cumprir a lei de Deus e viver sem pecado, para vencer a morte e nos dar vida através da fé em seu nome. E ele venceu o pecado e a morte para honrar também e glorificar a Deus, seu Pai, nosso Pai. Jesus disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você tem orado a Deus em nome de Jesus? É importante entendermos que Ele é o único caminho para se chegar ao Pai. Ele é o mediador, é um intercessor entre os homens e Deus. O livro de Atos, escrito por Lucas, conta a história da igreja
o início da igreja de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho, que significa boas novas de Deus. E lá no capítulo 3, temos um relato maravilhoso. Diz que Pedro e João olhavam sensibilizados para um mendigo paraplégico e Pedro diz assim: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Então ele começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! No capítulo 4, preso por conta daquele milagre, Pedro diz aos sacerdotes que queriam impedi-los de pregar a Jesus Cristo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E mesmo diante de ameaças de morte, ele e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados, quem tem uma experiência com Jesus não consegue se calar, mas fala sobre as coisas que viu e ouviu. Jesus, o Logos, a Palavra de Deus, fez muitos milagres. O apóstolo João diz o motivo pelo qual ele escreveu o seu Evangelho. Lá no capítulo 20, versículo 31, ao se referir aos muitos milagres que Jesus havia feito, ele diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Este também é o motivo pelo qual eu tenho gravado estes vídeos, para que vocês o conheçam e tenham, a partir da fé nele, vida em seu nome. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.